Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Nobel e eu sou monitor de natureza. Então, durante o ano, vou estar trabalhando aqui em alguns aspectos, especialmente na parte de química, de biologia e de física. Eu vou estar atuando nessas três áreas, mas de maneira mais abrangente, eu vou estar resolvendo questões das três disciplinas. Mas durante o decorrer do curso, eu vou me focar na parte teórica de física. De fora isso, às vezes eu vou trazer alguns conteúdos da parte de química e biologia, e que vai ser o caso de hoje. Hoje a gente vai estudar a parte de esterificação em química. Aí tem aqui a minha rede social, caso alguém queira seguir lá e tirar alguma dúvida. Beleza? Então, começando logo o conteúdo. Hoje vamos falar sobre esterificação, que é uma reação química. Mas antes, a gente tem que saber essencialmente o que é um éster. O éster é mais nada do que apenas uma função oxigenada que a gente vê na química. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como seria reconhecer um éster. Então a gente vai ver uma carbonila aqui junto com um oxigênio entre carbonos. Então, para você poder categorizar como éster, você tem que achar isso aqui. Tome muito cuidado, porque às vezes se você focar só isso aqui, você vai confundir como se fosse uma cetona. E se você focar apenas nisso aqui, você vai achar que vai ser um éter. Tem gente que usa que um éster seria uma acetona junto com um éter. E tipo assim, não é didaticamente correto, mas eu acho que vale a pena porque é mais fácil você memorizar. Então assim, só vou colocar aqui essas funções para você tomar cuidado e não confundir. Então, o que você tem mais chance de confundir é com o éter. Por quê? Porque o nome é muito parecido. E elas são parecidas também. Então, tipo assim, se você vê essa função daqui, o que você vai estar vendo é um éter. Porque, ó, se você visualizar aqui, ele vai estar um carbono um oxigênio entre carbonos, mas esses carbonos aqui, ó, que estão ligados com esse oxigênio, não estão fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Então, se você vê no éster, ele é sim um oxigênio entre carbonos, mas um desses carbonos é uma carbonila. Carbonila é um C-O. Então, um carbono com uma dupla com oxigênio. Aí a gente chama isso aqui de carbonila. Beleza? Aí o que acontece? O éter, ele vai ser apenas um oxigênio entre dois carbonos sem ter uma carbonila junto. Aí a outra função que você pode confundir, eu posso usar para te ajudar a lembrar, vai ser a acetona. E a acetona seria o que exatamente? Seria uma carbonila no meio da cadeia. Aí você pode estar confundindo. Por que você está falando carbonila e não cetona? Porque a gente chama o C-O essencialmente de carbonila. Mas dependendo do jeito que ela tiver, ela pode ser uma cetona, um aldeído ou um éster. Então, se tiver uma carbonila em que esteja ligado com um carbono do lado e outro carbono do lado, a gente vai chamar a função de cetona. Mas se essa carbonila tiver ligado com oxigênio que está entre carbonos, a gente chama de éster. Então tome cuidado para não confundir. E sim, você pode associar que o éster seria meio que uma junção de o éter mais uma cetona. Eu acho que dá para você entender, ajuda a memorizar. Mas tome cuidado para não confundir, viu? Então, meio que seria isso o éster. Então agora a gente vai ter que saber o que seria a esterificação. Então, quando você pensa numa reação química de esterificação, eu acho que já tem uma dica de como é mais ou menos isso, né? De se é esterificação, o que a gente vai formar vai ser um éster. Então, beleza. Como é que a gente forma um éster? Um éster, essencialmente, para ser formado, ele vai estar precisando de um ácido carboxílico. Então, um ácido carboxílico mais um álcool vai formar um éster mais água. É só lembrar dos quatro acentos, né? Tipo ácido, álcool, éster e água.
Então, o que que acontece? Quando você pega um ácido carboxílico e reage com álcool, eu sempre vou formar um éster e uma água. Então, tipo, tomem muito cuidado para não esquecerem da água, que geralmente o povo esquece, que é colocar ácido carboxílico mais álcool, vai formar éster, vai formar água também. Beleza, então, tipo assim, isso é a base da reação de esterificação. Sempre vai ser repetir esse mesmo processo, entende? Só que eu acho que pode ficar um pouco meio confuso, assim, só o nome das funções. Então, a gente vai dar um exemplo aqui de esterificação, um exemplo prático, de fato. Então, eu vou pegar o ácido. O ácido que eu vou pegar vai ser o ácido acético, beleza? Então, eu vou desenhar aqui. Vai ser dois carbonos, dupla O, OH. Então, aqui é um ácido carboxílico, porque tem essa terminação aqui no carbono da ponta, mais um álcool, beleza? Aí eu vou pegar o etanol. Aí é etanol porque tem dois carbonos aqui e o álcool, né? Então aqui vai ser o etanol e aqui vai ser o ácido acético. E eles vão reagir, beleza? Aí qual é a coisa? Como é que funciona essa reação? Toda vez que você for pegar, você vai olhar para as hidroxilas. A hidroxila é esse grupamento OH aqui que tem. Deixa eu circular aqui para vocês. A hidroxila é isso daqui. Então, a gente vai olhar para as duas quando a gente estiver fazendo uma esterificação. E elas vão reagir. Aí, beleza, como é que vai acontecer essa reação? Na hora que vai acontecer essa reação, você vai ter que ter em mente que vai sair a hidroxila completa do ácido carboxílico e vai se juntar com o H+ do álcool. Aí calma, vamos com calma. Vai ter essa reação aqui e esses dois negocinhos vão sair. Mas tome bastante cuidado. O OH ele sai do ácido carboxílico. Então daqui vai sair o OH, a hidroxila, enquanto do álcool sai um H. Beleza? Então, tipo, o que vai sair no final das contas? Vai sair 2H, né? E um oxigênio. Então, o que vai sair, na verdade, vai ser uma molécula de água. Então, a água aqui, ó, já foi feita. Na hora que eu retirar isso, eu já vou ter formado uma água. Maior parte da reação foi feita, né? Aí agora a gente tem que olhar e ver o que ficou aqui. Se você perceber, ó, o carbono faz 4 ligações, né? Aí quando você olhar para esse carbono que está aqui, quantas ligações ele vai ficar fazendo? Ele vai fazer uma com esse carbono e duas com esse oxigênio. Porque esse pedacinho aqui, ó, vai ter saído. Eu vou apagar aqui para vocês verem. Ó, isso vai ter saído já. Beleza? E esse H aqui também vai ter saído. Porque não saiu uma água. Então, o que vai ficar essencialmente vai ser esse carbono daqui fazendo 3 ligações, que vai ser, deixa eu gravar aqui, esse carbono daqui que vai ficar, que vai estar fazendo 3 ligações, duas com oxigênio e uma com outro carbono. Então, tá faltando uma ligaçãozinha aqui, então ele tá com uma valência livre, ele tá querendo ligar aqui. Vocês concordam? Enquanto, se você for olhar o daqui, aqui tinha um carbono que acabou apagando. Se você for olhar essa situação daqui, vai ter um oxigênio com uma valência livre, porque ele tem que fazer duas ligações. Só que ele só está fazendo uma ligação com carbono. Então tá esse oxigênio aqui querendo fazer uma ligação e esse carbono aqui querendo fazer outra ligação. Então eles dois vão se juntar. Aí beleza, eu vou pegar aqui esse grupamento e puxar para cá. Então repetindo como tá, vai ter um C ligado com outro C ligado com uma dupla O, que está com a valência livre. Então ele vai estar querendo fazer uma ligaçãozinha aqui. E agora eu vou pegar esse negocinho e juntar do outro lado. Então você concorda que esse oxigênio aqui meio torto, ele está querendo fazer uma ligação? Então ele vai vir aqui e fazer a ligação com aquele carbono. E a gente termina.
Então, o que que acontece? É como se esses dois grupamentos aqui se juntassem na hora que você retira a molécula de água. Então, só organizando aqui, refazendo o que tinha antes de eu ter apagado. Aqui era um ácido carboxílico, então vai ter o grupamento H. E do outro lado era um álcool, especificamente o etanol. Então teria aqui o OH. Então o que que aconteceu? Nessa reação, o grupamento da hidroxila saiu do ácido carboxílico e o H saiu do álcool. Beleza? Então a água saiu daqui. E o restante do que ficou se juntou, formando um éster. Então, você tem que sempre fazer esse passo a passo que vai dar certo. Aqui a gente já visualiza o éster, ó. Então ele já está formado aqui, então deu certo. Então sempre tomar cuidado para não acabar fazendo nas pressas errar. Porque se você tomar cuidado, você consegue responder isso facilmente. Sabendo o mecanismo, né? Obviamente. Então a reação em si já acabou aqui. Agora, dando um cuidado. Na maioria das questões que você fizer, não importa se você tirar o H do ácido carboxílico ou do álcool, porque vai dar na mesma coisa. Mas o que acontece? Eu tô dizendo para você tomar cuidado e sempre saber que o que vai sair vai ser do ácido carboxílico, porque quando você pegar alguma questão mais profunda, uma questão aberta, pode cair isso. Então vale a pena você já saber de agora. Eu gosto de pensar assim, se eu tirar o H do ácido carboxílico, ele ao menos ficaria com a carbonila aqui, né? Então seria mais justo do que se eu tirasse o H do álcool e ele ficaria sem nada. Eu gosto de pensar assim, tem sentido? Não tem, mas na minha cabeça tem. Se fizer sentido pra você também é ótimo. Se não fizer, vai ter que memorizar de outra forma. Mas é uma coisa que faz sentido na minha cabeça. Eu fico com pena de tirar o H do álcool e ele ficar sem nada. Se eu apagasse aqui, o que ele teria, sabe? Então eu só tiro o hidrogênio dele. Eu acho mais justo. E na minha cabeça faz super sentido. Mas vai de macete para macete, né? Então, basicamente, a reação de esterificação seria isso. Em si, ela não é tão complicada. Mas se você não tomar cuidado, pode acabar errando. Beleza? Então, nessa parte era apenas isso. Então agora vamos tentar aprofundar mais um pouco de saber outras maneiras que essa reação pode aparecer. E você viu que isso foi uma reação intermolecular, porque eu peguei duas moléculas diferentes, né? Mas o que que acontece? Essa reação pode acabar acontecendo numa mesma molécula. E eu vou te mostrar como. Se eu pegar um carbono aqui ligado a outro, que vai estar ligado a outro. O que pode acontecer? Eu posso ter um álcool aqui. Deixa eu só ajeitar ali. Então, eu posso ter um álcool aqui ligado. Vocês vão entender porque eu deixei o hidrogênio mais para esse lado. E eu também posso ter um ácido carboxílico aqui. Eu botei assim para ficar um pouquinho mais fácil de entender, apesar que pode ficar um pouquinho bugada a molécula, pra enxergando, né? Mas o que que acontece? Vocês estão vendo que eu tenho um ácido carboxílico e também eu tenho um álcool na mesma molécula. Aqui, ó, que eu estou circulando agora, tem um álcool. Mas quando você olhar desse lado aqui, vai ter o ácido carboxílico. Beleza? Então o que que pode acontecer? Tenta pausar aí e responder de como seria que ficaria essa reação. Mas é simples, você tem que só pensar a regra. O que vai sair do álcool? Do álcool vai sair um hidrogênio somente, para ele não ficar sem nada. Então eu vou tirar um hidrogênio daqui e do ácido carboxílico vai sair a hidroxila. Então, quando for sair, vai sair isso tudo aqui. O hidrogênio do álcool e do ácido carboxílico a hidroxila. Então isso aqui tudo sai, beleza? Então na hora que sair, vocês concordam? Eu vou desenhar aqui embaixo para ficar mais fácil visualizar.
Como isso vai ficar, essa molécula? Vai ficar um C dupla O ligado com carbono, ligado com outro carbono, está ligado com carbono, mais um oxigênio. Beleza? Aí onde é que está a valência livre? Aqui ficou uma valência livre. Concorda? Porque o carbono tem que fazer 4 ligações. E essencialmente ele está fazendo apenas 3. Ó. Ele está fazendo 2 com oxigênio e uma com outro carbono. Aí isso aqui é uma ligação que ele tem que completar. E se você olhar esse oxigênio aqui, ó, ele também está com uma valência livre aqui. Por que ele está com uma valência livre? Porque o oxigênio ele tem que fazer 2 ligações. E essencialmente ele está fazendo apenas uma com carbono. Porque o hidrogênio que estava aqui saiu para formar uma molécula de água. Então você concorda que aqui está precisando de uma ligação e aqui está precisando de uma ligação? Então eu posso acabar juntando as duas. Então na hora que eu juntar, eu vou permitir que eu forme um éster. Aí beleza. Pode estar um pouquinho confuso, mas vamos tentar desenhar. Então como vai ficar isso? Eu vou desenhar um carbono aqui, ó. Carbono dupla O. Então preste bem atenção. Onde eu estou usando de referência é isso. Beleza? Então estou pegando esse pedacinho daqui e colocando aqui. Então esse carbono que está aqui, ele está fazendo uma ligação com outro carbono e está com uma valência livre. Então eu vou desenhar uma ligação aqui com outro carbono. Aí beleza. Se você ver, eu desenhei esse carbono daqui aqui. Aí esse carbono ele vai estar ligado com outro carbono. Então eu vou desenhar aqui outro carbono. E esse outro carbono que eu desenhei ali está ligado com mais um. Então eu vou desenhar mais um. E esse último aqui da ponta, que é esse daqui, está ligado com oxigênio. Beleza? Então, quando a gente for ver, então presta bem atenção. Eu vou só repetir aqui para ficar mais fácil. Esse carbono daqui é esse daqui. Como é que eu sei? Por conta da dupla O. Ele está ligado com o oxigênio. Então ele está aqui. Aí a gente já conseguiu ver ele. Agora esse daqui ele está ligado com outro carbono. Então eu desenhei aqui com outro carbono. E esse daqui está ligado com mais um carbono. Aí ó, tô fazendo aqui a mesma coisa. E por fim, esse daqui está ligado com carbono que está ligado com oxigênio. Então, esse aqui vai estar ligado com carbono que está ligado com oxigênio. Só que lembra que a valência está livre nesses dois? Então, o que vai acontecer? Vai fazer uma ligação entre os dois. Então, na hora que eu fizer essa ligação, eu vou estar formando essencialmente um éster cíclico. Ó. O C dupla O ligado com oxigênio. Então, isso aqui é um éster. Então, eu vou ter formado um éster fora a água que eu formei naquele outro local. A água ó, veio daqui. Aqui é um tipo de questão mais aprofundada, pode cair principalmente em vestibular. Mas vale a pena você saber que a esterificação pode ocorrer em uma única molécula mesmo. Na própria molécula pode acabar formando um éster cíclico. Então, eu acho que eu consegui explicar assim, por cima. Então, qualquer dúvida que você tiver, você me avisa, repete o vídeo, porque é um pouquinho ruim quando você não está acostumado na primeira vez. Porque você tem que visualizar o carbono que está aqui, esse aqui vai ser esse, e esse vai ser esse. Aí é ruim visualizar essas coisas e saber que você vai entortar a molécula para ligar os dois pontos. Mas é como ela fizesse isso, né? Então, sempre tenta imaginar. Aí, beleza. Isso é uma das formas que tem como cair. E a outra forma que tem como cair vai ser um pouquinho mais aprofundada, mas vale muito a pena, principalmente no quesito do Enem. Porque o Enem ama triglicerídeos, então vale a pena ver a esterificação nisso. Então, beleza. Uma outra forma de conseguir
mostrar essa reação é o quê? É uma outra linguagem, mas é tudo a mesma coisa. Um ácido carboxílico, um exemplo dele pode ser o quê? Pode ser um ácido graxo. Isso lembra um negócio de gordura, né? Mas tá tudo a ver. Então já pode ver, né? Se é um ácido, ele está cumprindo essa função daqui da reação. Mas um glicerol. O que é o glicerol? O glicerol é um poliálcool que cumpre a função de ser um álcool. Então, um álcool mais um ácido vai formar o quê? Um éster. E o éster que forma é o triglicerídeo mais água. Então, essa reação aqui é exatamente a mesma de cima. Mas o que que acontece? Ela só está com um nome diferente, porque o ácido graxo é um exemplo de ácido carboxílico, o glicerol é um exemplo de álcool e o triglicerídeo é um exemplo de éster. Então é apenas um pouquinho mais aprofundado e um nome de um exemplo. Então a gente já conseguiu entender mais ou menos como funciona a reação com os outros. Então a gente só vai repetir o mesmo, só que com moléculas um pouquinho mais complexas, que vai ser o ácido graxo e o glicerol, mais o triglicerídeo e a água continua água, pelo menos. Então eu vou dar um exemplo e eu vou explicar o que seria cada uma dessas moléculas, beleza? Então a primeira coisa é saber essencialmente o que seria um ácido graxo. Então, um ácido graxo não é mais nada do que uma cadeia longa de carbono, beleza? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó, um carbono ligado com outro carbono, ligado com outro carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ai, cansei. Aqui um ácido carboxílico. Então você consegue ver que ele tem a função de um ácido carboxílico, mas o que que ele tem diferente? Ele tem uma cadeia grande de carbono. Então, isso aqui é um exemplo de ácido graxo. Porque um ácido graxo é um ácido, pelo próprio nome, né? Então a gente consegue ver a função dele aqui, de ácido carboxílico, mas fora isso, ele tem uma cadeia longa de carbono, né? Aproximadamente 13 carbonos para cima, para ser considerado um ácido graxo. Então você sabe que para ter um ácido graxo, tem que ter a função ácida e uma cadeia longa. Aí o que acontece? Para a gente não escrever tanto carbono e ficar muito ruim, a gente vai apenas escrever um radical. Então, beleza, eu vou escrever aqui, ó, um carbono mais um carbono. Eu vou escrever assim essa molécula, beleza? Que vai estar ligado com o radical. Então, é como se esse R de radical tivesse representando toda essa parte aqui em amarelo, beleza? Então, na hora que você vê esse radical, é essencialmente isso. Aí eu só coloquei assim para encurtar a molécula e ficar mais fácil da gente responder. Ok? Então, eu vou apagar aqui e mostrar o que seria o glicerol agora, representando um álcool, e a gente faz essa reação. Mas lembre que a gente vai usar esse negócio do radical aí para simplificar. Aí, o que que acontece? O glicerol é uma molécula que tem mais do que um álcool. Então, ele é um poliálcool. Então, meio que seria assim. Vou dar aqui um exemplo. 3 carbonos. E aqui um álcool. Aqui mais um álcool. E aqui mais um álcool. Então pronto, isso aqui seria o glicerol. Seria mais ou menos 3 álcools juntos, ligados entre si. Por isso é um poliálcool. Então, o glicerol, o nome dessa molécula aqui, vai ser o álcool dessa reação de esterificação. Então, beleza, eu vou apagar aqui, escrever mais certinho, para a gente fazer essa reação. Então, começando pelo radical, né, que é para indicar que é uma cadeia longa, ligado com carbono, coloquei mais um aqui, porque eu gosto. Ligado com o oxigênio e um H. Então, a gente já tem a função de ácido carboxílico, mais o álcool. Então, eu vou ter aqui
dessa maneira. Aí é um poliálcool, porque tem 3 funções ácidas numa só molécula. Então, beleza, a gente já sabe aqui, né? Só que tem um probleminha essencial. Você tá vendo 3 álcool aqui, concorda? 1, 2, 3, mas apenas um ácido carboxílico. E você concorda que toda vez que vai ter nessa reação, eu tenho que pegar o H do ácido mais o H do álcool. Aí o que que acontece? Eu só teria como fazer uma vez, né? Se. Eita, foi mal, saiu o oxigênio ali, mas não. Só tem como eu fazer uma vez, né? Com uma molécula de ácido carboxílico. Então, eu vou balancear. Como tem 3 álcools em uma só molécula do glicerol, eu vou colocar 3 ácido graxo. Então, é como se tivesse 3 mol de ácido graxo para 1 de glicerol. Beleza? Seria meio que assim. Aí a gente só vai continuar a reação, né? Então, como é que eu faço? Eu pego a hidroxila do álcool ou do ácido carboxílico? Eu pego do ácido carboxílico. Então, vou pegar a hidroxila daqui e o hidrogênio do glicerol, que é um tipo de álcool, né? Aí o que que acontece? Vai ter 3 moléculas dessa. Então, cada molécula vai pegar um hidrogênio aqui. Porque é como se eu tivesse 3 dessa. Beleza? Então aqui, só para exemplificar, ó, meio que seria assim, para ficar bem claro, ter certeza que vocês entenderam. Vou fazer aqui um pouquinho rápido, mas seria meio que assim. Tá. Teria um radical aqui, ó, dupla O, OH, né? Aí aqui teria mais um e mais outro. Aí ia ter 3. Quando eu estou escrevendo 3 lá em cima, eu estou basicamente fazendo isso, ó. Esse 3 aqui está representando que a reação meio que seria assim. Então, ó, sai o ácido, a hidroxila do ácido, pega um hidrogênio aqui. Sai a hidroxila do ácido e um álcool e um hidrogênio do álcool. Hidroxila do ácido, hidrogênio do álcool. Então, meio que seria isso que tivesse acontecendo quando você coloca o 3. Mas a gente só escreve uma e repete o mesmo processo. Beleza? Então, a gente já sabe que vai sair 3 moléculas de água. Uma daqui, mais uma daqui e mais uma daqui. Então, são 3 moléculas de água. A gente já sabe disso. Beleza? Então, o que que vai acontecer? Eu vou desenhar a molécula daqui, ó, como ela tá, do glicerol. Então você concorda que na hora que saiu esse hidrogênio, deixa eu marcar aqui, né? Na hora que saiu esse hidrogênio daqui, ele ficou com uma valência livre, né? Então esse pedacinho daqui, ó, ele vai estar representado aqui. E esses oxigênios estão com valência livre, concorda? Mas na hora que eu tirei a hidroxila desse ácido, aqui, ó, também ficou com uma valência livre. Então eu vou juntar esse carbono que está com a valência livre com esse oxigênio que está com a valência livre. Então eu vou escrever assim, ó, esse oxigênio vai se ligar com o carbono, que vai ter uma dupla O, que vai estar com o carbono, que vai estar com o radical. Então o que que eu fiz? Eu basicamente peguei esse pedaço daqui, foi mal, acabei trocando aqui de botão. E vou pegar esse radical daqui com essa molécula toda e transferir para cá, que vai estar ligando com o oxigênio da valência livre. E essa mesma coisa vai acontecer num desse e nesse daqui. Então agora é só repetir o mesmo processo. Vai ter um carbono aqui ligado com esse oxigênio, uma dupla O. Só fica um pouquinho bagunçado, mas dá para entender. E aqui é a mesma coisa. O oxigênio que vai estar ligado com carbono, dupla O, carbono radical. Então, a gente vai chamar essa molécula aqui de triglicerídeo. Triglicerídeo.
Agora só tome cuidado com o quê? Essa molécula aqui, ela é grande, viu? Porque esse radical aqui, ele representa aqueles vários carbonos do ácido graxo. 13 carbonos para cima. Então essa molécula é muito grande. Então meio que seria isso, a forma de cair. Aí você tem que sempre saber de tomar cuidado com o balanceamento. É 1 para 3, porque eu tenho 3 ácidos, 3 álcool nesse glicerol. Então, sempre tomem cuidado com isso, de balancear, caso tenha muitos álcools em uma molécula, ou tenha muitos ácidos carboxílicos em uma molécula. Sempre tomem cuidado com isso. Mas é basicamente isso. É um pouquinho mais complicado, mas dá para entender se você for com calma. Aí, assim, só contextualizando um pouco, eu acho que vale a pena citar um pouquinho mais sobre o triglicerídeo, assim, puxando um pouquinho para a biologia. Aonde são os exemplos de triglicerídeos na cabeça de vocês? Tenta pensar aí. Os triglicerídeos em si, eles estão representados muito na rotina nas nossas gorduras ou nos óleos vegetais, entende? Então, os óleos vegetais e nossas gorduras são feitos de triglicerídeo. Aí vale fazer aquela diferença, né, de gordura e óleo vegetal. Então, o que que acontece? A gordura, ela é encontrada nos animais. Ela é um exemplo de triglicerídeo. Beleza? Aí o que acontece? Pensa aí na sua gordura. Ela é sólida ou é líquida? É sólida. Beleza? Então ela é sólida à temperatura ambiente. Aí qual a diferença principal entre gorduras e óleos? As gorduras, elas possuem cadeia saturada, enquanto os óleos não vão ter. Beleza? Então, tipo, os óleos, eles vão ser líquidos à temperatura ambiente e vão possuir insaturação em sua cadeia. Aí vale ressaltar uma coisa. Por quê? Qual a relação dessa saturação e insaturação? Quando você pegar uma molécula muito grande assim, ó, vou fazer um éster aqui. Aí, eu vou fazer um aqui, calma, dupla O, beleza, ligado com radical. Se eu pegar moléculas assim, ó, eu tô pegando várias moléculas saturadas. Finge que tá tudo igualzinho aqui. Aí o que que acontece? Isso aqui são moléculas. Deixa eu só ajeitar aqui porque eu fiquei meio agoniado. São moléculas aqui de exemplos de triglicerídeo. Porque você tá vendo essa cadeia longa aqui de carbono e aqui o éster, né? Aí o que acontece? Aqui não tem saturação, ou seja, não tem uma ligação dupla entre carbonos. Então, isso faz com que as moléculas consigam ter uma interação maior. Por quê? Porque elas não vão estar cruzando entre si, sabe? Vai estar muito aberto, vai estar linear. Então, na hora que tiver linear, essas duas moléculas vão ter muita oportunidade de interagir entre elas, entende? Então, se vai conseguir juntar muita molécula ao redor entre elas, eu vou conseguir fazer com que eu tenha uma interação de polo induzido muito mais forte entre várias moléculas. E fazendo isso, essas moléculas aqui vão estar muito mais juntinhas, vão estar muito mais interagindo entre si. Então, como estão interagindo mais, elas vão ser sólidas à temperatura ambiente. Enquanto o líquido não, por ter insaturação, vai ter uma dificuldade maior entre ter essa interação devido a essa insaturação. Então ela vai estar líquida numa temperatura ambiente. Beleza? Aí beleza. Aqui já é um pouquinho mais pesado. Não tem que saber tudo isso aqui. Mas eu só estou explicando para quem quiser saber um pouquinho mais. Mais uma coisa aqui que vale a pena falar é sobre interações intermoleculares. Beleza? Então eu só vou dar um exemplo aqui. Lembra que a gente tinha feito aquela reação do ácido acético
com o etanol. Aí era mais ou menos aqui, ó, o ácido carboxílico, que é o ácido acético nesse caso, que vai estar com o etanol, né? Aí o que que acontece? Essencialmente vai pegar a hidroxila daqui, o hidrogênio daqui, fazendo só um pouquinho mais rápido, porque eu já fiz essa antes. Vai formar um éster, né? Aí eu vou falar de interações intermoleculares agora. Tem uma coisa que vai ser o quê? O éster, ele é conhecido por ser volátil. É principalmente por conta disso. Em si, os ésteres são conhecidos por serem voláteis em perfumes e várias coisas. Mas por que isso? Toda vez que eu tiver um ácido com álcool, eu vou formar o éster, né? E nisso, o éster sempre vai ter uma temperatura. Então, sempre vai ter uma temperatura de ebulição menor. A do éster vai ser menor que a temperatura de ebulição do álcool e do ácido carboxílico. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Essa molécula daqui vai ter uma temperatura de ebulição menor do que essa molécula, como também dessa. Aí você pode perguntar o porquê isso. A temperatura de ebulição, ela vai depender de várias coisas. Vai depender da molécula, do tamanho da molécula em si. Mas o que que acontece? Ela depende principalmente, a temperatura de ebulição, da interação intermolecular entre as próprias moléculas do composto. Beleza? Aí o que que acontece? O que significa ser um composto volátil? Um composto volátil é um composto que tem uma temperatura de ebulição baixa. Eu vou dar um exemplo. Pensa assim, vai ter uma substância X, a água, por exemplo, que ela evapora a 100 graus Celsius. Enquanto tem uma substância Y, que evapora a 30 graus Celsius. A temperatura de ebulição da substância Y é menor, concorda? Então pensa, a 50 graus Celsius, o que vai estar evaporando mais? A substância X ou Y? A substância Y, porque eu já vou ter atingido muito mais a temperatura de ebulição dela. Ela já vai ter passado em grande parte para o estado gasoso. Por quê? Porque eu atingi uma temperatura maior que a temperatura de ebulição dela. Então, se deixar um tempinho, tudo vai virar o estado gasoso, entende? Então, por isso, quando você tem uma temperatura de ebulição baixa, o composto é chamado de volátil. Aí, por que no éster ele fica mais volátil? Por conta das interações intermoleculares. Aí, como é que eu vou provar isso? Se você olhar para cá, eu vou apagar aqui e colocar de novo, só para não ficar arriscado ali. Se você olhar, tanto o ácido carboxílico como o álcool, eles têm a hidroxila. E o que essa hidroxila vai permitir? Vai permitir pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio vão facilitar uma interação entre essas moléculas. Então, ó, quando eu pegar esse ácido carboxílico, como é que ele pode ficar? Duas moléculas. Eu posso ter um C duplo O aqui ou H, né? Aí o que que acontece? Eu também posso ter um assim. Então, na hora que eu ver essa situação, eu vou ter a possibilidade de uma ponte de hidrogênio aqui, uma ponte de hidrogênio aqui. Então, entre as próprias moléculas, vai ter a possibilidade de ponte de hidrogênio. Tem um oxigênio, um hidrogênio e uma ponte com outro oxigênio. Lembrando que isso aqui não é uma ligação molecular, não é uma ligação covalente. Então, eu não posso representar por tracinho. Eu vou representar por pontinhos assim, ó. Aí esses pontinhos aqui de interação são a interação intermolecular, é a ponte de hidrogênio acontecendo. Então isso permite que a temperatura de ebulição desse composto seja alta entre as próprias moléculas. Então se for como uma substância pura de ácido acético, a temperatura de ebulição dela fica maior do que desse éster. Por quê? Porque permite a ponte de hidrogênio. Agora o éster ele perde essa capacidade de fazer ponte de hidrogênio com ele mesmo.
Por que com ele mesmo? Eu vou mostrar agora. O éster, quando você vai dizer que uma substância faz ponto de hidrogênio ou dipolo-dipolo, a interação que ela faz, você tem que especificar com qual molécula. Por quê? Eu vou dar um exemplo agora. Se eu pegar esse éster daqui, ó, vou escrever ele. Tu concorda que se eu deixar, vocês concordam se eu deixar um outro éster aqui, ó, eu não consigo fazer uma ponte de hidrogênio? Eu não consigo, ó, porque não tem um hidrogênio. Pode ter aqui um hidrogênio nesse carbono, mas aí não tem como eu ligar o hidrogênio com o oxigênio, porque o hidrogênio tem que estar ligado diretamente com o oxigênio para poder ter a interação intermolecular da ponte de hidrogênio, entende? Então eu posso até ter um dipolo aqui, dipolo-dipolo, mas eu não consigo ter uma ponte de hidrogênio. Então ele perde a capacidade, o éster, quando é formado, de fazer ligação intermolecular de ponto de hidrogênio com ele mesmo. Por que eu estou especificando que é com ele mesmo? Porque sim, se eu colocar outra molécula de éster, não vai ter ponto de hidrogênio. Então, como substância pura, não tem como fazer ponto de hidrogênio. Mas o que acontece se eu colocar uma água aqui, ó? Eu vou colocar uma água. Se eu colocar uma água, vai ter a capacidade de fazer ponto de hidrogênio, ó. Eu tô circulando aqui, fazendo os pontinhos. Nesse espaço daqui, eu vou ter como fazer uma ponte de hidrogênio. Ó, o oxigênio aqui interagindo com o hidrogênio que está ligado com outro oxigênio. Então, esse aqui, ó, tá fazendo uma ponte entre esses dois oxigênios. Então, você tá vendo que o éster, ele pode sim fazer ligação de hidrogênio com outras moléculas, tipo com água, mas se for entre um éster e outro éster, eu não consigo fazer a ponte de hidrogênio. Então, por isso você tem que tomar cuidado. Sempre tenha em mente os dois referenciais. Informação sempre é necessária. Beleza? Então, meio que seria só isso aqui de esterificação. Eu aprofundei bastante. Então, a gente viu reconhecer o que era um éster, o que era uma acetona, o que era um éter. Depois a gente viu a reação de esterificação simples entre duas moléculas, uma de ácido carboxílico e uma de álcool. Depois a gente viu em uma só molécula, então esterificação intramolecular. A gente viu o exemplo da formação do triglicerídeo, exemplos práticos de triglicerídeos, que era a gordura e o óleo. E por fim, agora a gente viu a parte de ligações intermoleculares nessas funções, né? Então, eu espero que tenha ficado completo para vocês. Se ficou confuso em alguma parte, podem mandar mensagem. E também, se vocês acham que for faltando algo, também podem complementar aí nos comentários. Mas eu acredito que seria apenas isso. Então, treinem e pratiquem. Não esqueçam que a hidroxila vai sair do ácido carboxílico. E eu acredito que seja só isso, beleza? Então, valeu!